quero notícia boa do Semi, eu tô implorando por notícia boa do Semi. Aí do nada, eu acordei e esbarrei nessa notícia. Sentinela chegando. Aí mudou meu dia, porra, da água pro vinho, né? Sentinela no Semi, pô, seria maneiro demais. Pra levantar um ânimo de má, galera. É rumor? Tô nem aí. Eu esbarrei com isso. Sentinela tem tudo pra aparecer no filme dos Thunderbolts. Tipo, tudo. Fecha completamente o cerco, tá? Um dos informantes mais quentes de Hollywood cantou essa bola. Eu não me segurei, lógico. Pra mim, tipo, já é fato, né? É como se o próprio Kevin Feige tivesse ligado pra mim confirmando. Se liga, Sentinela nos cinemas. Você vai entender agora que rumor é esse e por que eu tô empolgado demais com isso. Vamos lá. Galera, antes de começar, para tudo que eu tenho um recado patrocinado pelo World of Warships. Ele é um game de batalha naval que eu curto demais e tá disponível para PC. Sério, você não se empolga também com bombardeio em filme? Agora imagina você controlando um navio, porra, e mandando ver. Pá, 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 é bom demais. Se você nunca jogou, você tem que conhecer o World of Warships, porque os novos gráficos estão irados. Se liga só. Sério, olha essas texturas. No World of Warships tem mais de 40 mapas exclusivos pra gente se aventurar e conquistar os oceanos com o que você quiser. Navios de guerra, destroyers, porta-aviões, cruzadores. Ah, e agora tem até submarinos. Galera, tá top demais. E o bacana é que todo mês tem novidade. Pode ser modelos novos de navios, novas nações, recursos. Então nunca fica monótono, é sempre viciante. Dá pra jogar World of Warships sozinho ou juntar a galera e montar uma divisão. Ah, e o game também está disponível em consoles. Não tem por que não jogar, é grátis. Então só vem no link da descrição e aproveita que tem código promocional, ok? Usando meu link para se registrar no World of Warships, você usa o código BRAVO para você garantir um pacote de brindes casca grossa. Insano, vai por mim. Então bora jogar. Eu já tô aqui jogando. Quero ver você me encarar. Peter aqui. Galera, quem acompanha meu trabalho aqui no canal sabe que eu sou, tipo, fissurado pelo Sentinela. Comecei a ler as histórias dele, aí fui querer voltar pra ler a origem, pra ler tudo sobre ele. Eu li até as entrevistas com os autores, com os escritores, os desenhistas. Eu queria saber o que ia sair desse personagem do Bob Reynolds, né, que é o Sentinela. E eu acho que ele e o Justiceiro são dois dos personagens que eu mais gosto dentro da Marvel. Justamente o Sentinela e o Justiceiro. O Bob Reynolds, ele é uma mistura de herói com anti-herói e vilão. Ele é tudo ao mesmo tempo, sabe? O maluco já foi chamado de Superman da Marvel, tem um nível de poder absurdo de grande. Peter, ele é forte? Não, ele não é só forte. Ele tem um combo de poderes ali dentro, ok? Só que o cara tem uma segunda personalidade, que se chama o Vácuo. E esse Vácuo é tipo o puro suco do caos. Uma força maligna incontrolável. O Bob Reynolds, então, é um cara que luta com ele mesmo, ele tenta fazer o que é certo e geralmente termina de tragédia. Ele sabe que ele tem um lado maligno e ele odeia esse lado maligno, né? Assim, eu o vejo mais como herói, né? E porque ele quer ser herói, então a gente percebe que tem bondade nele. Não é de hoje que a gente ouve falar de Sentinela no Semi. Isso é por conta da popularidade do cara. Ele ficou muito popular. Tipo, foi explosivo esse personagem. Por causa do background, por causa de tudo que ele tem, por causa do poder que ele conseguiu. Cara, galera, esse personagem é bom demais. Eu não sou o único fã do Sentinela no mundo, ok? Tem muita gente que pira só de ouvir falar no nome dele. Quando o Sentinela foi chamado pelos Vingadores pra dar um cacete no Knu, eu só faltei pular da cadeira. Você lembra na saga King Black que eu trouxe pra vocês? Quando o Knu pegou o Sentinela e rasgou o cara no meio, eu dei um berro lendo aquilo. Ali a Marvel tava mostrando que o Knu era casca grossa demais. Eu acho que se tinha que mostrar pra gente, pros leitores, olha, o Knu não é uma ameaça qualquer. Fizeram com o cara certo, ou seja, botaram ele pra bater no cara mais top dos tops, que era o Sentinela. Então tem muito espaço pro Sentinela no Semi. A minha pergunta é, por que no filme dos Thunderbolts? Você vai descobrir agora. Logo depois da sua inscrição, ó, se eu não peço, vocês não se inscrevem. E é muito importante vocês estarem aqui comigo pra ficar sempre ligado no que vai acontecer. Pô, galera, vocês têm que dar essa moral pra caramba, porque isso é importante. E quando vocês estão aqui, motiva pra caramba a gente do lado de cá a trazer mais informação pra vocês. E vai por mim, eu não quero trazer qualquer coisa não, ok? Eu não quero me queimar com vocês com rumor maluco. Eu trago pra vocês realmente o que é filé. Por isso que eu falo, se inscreve, ativa o sininho e tamo junto nesse barco, não é? Nessa balsa, né? Das incursões. Vamos lá. Agora, se acompanha o canal com muita atenção, você já ouviu falar no nome do Daniel Richtman. Já ouviu falar? Com certeza, né? Bom, enfim. Se não, guarda esse nome na sua mente daqui pra frente. Daniel Richtman. Nunca mais esquece, ok? Vocês vão perceber que volta e meia eu vou trazer esse cara aqui no canal. Bom, o Daniel Richtman, ele é o inimigo número 1 do Kevin Feige.
Ele é o informante quente que existe ali nos bastidores, ok? Esse é o cara que explana pra todo mundo o que tá acontecendo. Ele entregou a cena pós-crédito de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa muito antes da estreia, ok? Você que tá falando, não, isso aí não existe, os caras não é. Quem me acompanha das antigas aqui, quem me acompanha, já viu vários vazamentos, não só desse cara como de vários outros, que, porra, cravaram na mosca. Tem vazamento aqui que os caras mandaram o roteiro em filme do Vingadores Ultimato. Eu cheguei até a fazer um react no meu canal secundário, então isso existe, ok? E o Daniel Richtman, porra, essa da cena pós-crédito do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele explicou tudinho, galera. O Venom voltava pro universo dele, mas deixava um fragmento do simbionte pra trás. E o Daniel Richtman também entregou que teria um Coringa in The Batman, que o vilão seria mencionado no final, mas não teria destaque. Pô, foi exatamente isso que aconteceu. E o Daniel Richtman também entregou que a Marvel faria uma série da Invasão Secreta, bem antes do anúncio oficial. Entendeu, né? Passei a mensagem. Daniel Richtman sabe das coisas. Pois bem, esse informante entregou agora que o filme dos Thunderbolts vai mostrar a equipe sendo obrigada a enfrentar um vilão conflituoso e poderoso como uma versão maligna do Superman. Na Marvel toda, só existem 2 personagens que se encaixam nessa descrição: Hyperion e Sentinela. Eu acho extremamente improvável ser o Hyperion, porque, tipo, o cara faz parte de toda uma equipe, sabe? Do Esquadrão Supremo. Ele é peça fundamental do Esquadrão Supremo. Não faria muito sentido a Marvel trazer o Hyperion pro Sam sem o Esquadrão Supremo, não é? Concorda? O que todo mundo tá apostando, inclusive eu, é que os Thunderbolts vão sair no tapa com o Sentinela. Até porque conflituoso é um termo que você pode usar fácil no Sentinela, concorda? O Bob Reynolds tá num conflito constante com o lado maligno dele. Conflituoso. Encaixou que nem uma luva no Bob Reynolds. A gente sabe que a Condessa, né, que é o Nick Fury agora, né, a versão feminina do Nick Fury, ela tá formando uma equipe para substituir os Vingadores. Uma equipe que o governo consiga controlar. Ou talvez a Condessa esteja formando uma equipe que ela consiga controlar. Nos quadrinhos, os Thunderbolts, geralmente eles são formados por renegados ou ex-vilões, é o que forma o grupo, né? E geralmente eles são controlados por alguém com os mais diferentes propósitos. O Barão Zemo fundou o grupo. E até o Rei do Crime já teve os Thunderbolts na mão, controlando o grupo. Então, assim, o espírito do grupo sempre foi esse. Eles não são exatamente heróis, mesmo que eles tentem ser, mas eles não são heróis. É praticamente o Esquadrão Suicida da Marvel. Nos cinemas, os Thunderbolts vão ser formados pela Helena Belova, Soldado Invernal, Agente Americano, Guardião Vermelho, Treinador e Fantasma. Não tem um único peso pesado nesse time. Nenhum peso pesado, casca grossa. Eu não sei como é que eles podem encarar esse tal Superman do mal que o vazamento tá dizendo. A gente tem que lembrar que nas revistas, o Sentinela destruiu o Carnificina com as mãos vazias. Ele tancou o Hulk, o Thor e a Capitã Marvel ao mesmo tempo. Ele matou Ares, o deus da guerra, que é um super hiper peso pesado. Ele rasgou o Ares, deus da guerra. Ele segurou o porta-aviões aéreos da SHIELD no braço. Preciso dizer a força desse cara. Tancou o Hulk, deu um cacetado no Hulk quando o Hulk era o World War Hulk. Era a versão mais forte do Hulk. O Bob Reynolds, o Sentinela, é tipo uma bomba persa pra explodir. Ele já teve no grupo, né, nos Thunderbolts, ou seja, os grupos que eram formados só por maluco ali dentro, olhava pra ele, só tinha maluco, olhava pra ele, deixa ele quieto, com ele não mexe não. Porque ele não sabe que ele tá agindo pro mal. Mesmo que ele esteja num grupo que só tem lunático, pra ele o grupo é um grupo de heróis. Isso é que é legal no Sentinela. Ele acha realmente que ele faz o bem, né? Galera, eu não vejo como os Thunderbolts possam enfrentar algo desse patamar, não tem como. Ou tem um membro secreto dos Thunderbolts, tipo Hulk Vermelho, ou eles vão reduzir muito os poderes do Sentinela. Outra possibilidade é eles realmente passarem o rodo em quase todo mundo dos Thunderbolts, fazer a limpa nesses personagens que nem a DC fez com o Esquadrão Suicida. Aí no final ficariam, sei lá, Helena Belova e Soldado Invernal. Mas como vencer o Sentinela? Essa é uma questão que foi difícil de responder até nos quadrinhos. Não se sabe como vencer os Sentinelas. Vocês sabem quem é o Homem Molecular, né? Pô, o nível de poder é absurdo. Pra você ter noção, já conseguiu conter, inclusive, os Beyonders, Homem Molecular. E se eu te falar que o Bob Reynolds, o Sentinela, venceu o Homem Molecular dentro do reino do Homem Molecular? Também controlando molécula. É surreal o nível de poder dele. Surreal. E sobre a possibilidade do Hulk Vermelho, a Marvel confirmou que o ator, o Harrison Ford, vai substituir, né, o falecido ator William Hurt como o General Thaddeus Ross. Nas revistas, o Ross é o alter ego do Hulk Vermelho, então não descartaria Hulk Vermelho nos Thunderbolts. Só que mesmo assim, eu repito, não tem como bater de frente com o Sentinela. Peter, mas é um Hulk, não importa. Tem que nerfar muito o Sentinela pra isso funcionar. Tem que mandar todo Thor, Hulk, esse Hulk tá aí, tira selfie, nem adianta.
Sentinela vai dar um cuspido e vai voar, vai falar assim, brincadeira, vai ser um repolho voando. O que eu tô ouvindo aí de outros informantes, de outras fontes, é exatamente isso, que o Sentinela não deve mostrar todo o potencial dele agora. A Marvel, ela planeja o quê? Ela planeja realmente usar o personagem em mais de um projeto. E aí, considerando os rumores que vai acontecer o Guerra Mundial Hulk, aí a gente poderia até mesmo ver esse histórico X1, Sentinela vs Hulk no cinema. Esse único take, quadrinhos do Sentinela voando em direção ao Hulk, bota aí, editor, me ajudei. Aí, pá, nossa, que choque lindo. Isso ficou bonito. Isso ficou bonito demais, galera. E memorável, né? Uma cena rápida nos quadrinhos que marcou a gente pra sempre. Kevin, isso seria bom demais. Isso tem que ter. Se a Marvel faz pequenas adaptações, essa tem que ter. Essa é memorável. E eu também tô ouvindo por aqui, né, nos rumores, que os atores, o Ryan Gosling e o Alexander Skarsgård, estariam na disputa para interpretar esse vilão que vai acontecer. Que evidentemente é o Sentinela. Haja coração. 2 nomes de peso mesmo. Galera, eu juro que eu tô arrepiado. Parece... vocês não vão ver, né? Mas eu tô arrepiado. É porque realmente eu queria muito ver isso. Não importa se o Alexander Skarsgård ou o Ryan Gosling, os dois são casca. Tem que só ter aquele cabeleiro, loiro bonito demais, né? Putz, ele voando. Maneiro demais, galera. Por enquanto não existe qualquer informação oficial. Eu vou seguir acompanhando esses bastidores. Eu tô muito hypado mesmo. Hypado, não é hypado. De bem tá falando hypado pra fazer vídeo, não. Eu tô mesmo. Thunderbolts só chega mesmo em 2024, então ainda vai rolar muita água nesse projeto. Agora escreve nos comentários se ia curtir Sentinela no Semi, mesmo nerfado, ou não, ou traz com todos os poderes, se não, é melhor nem trazer. Comentem. Lembrando que o link para você começar a jogar World of Warships está aqui na descrição. Ah, e não esquece do código BRAVO para você já chegar ganhando um monte de brinde. Pô, tá maneiro demais. Corre lá, tô te esperando. Se não sai sua inscrição, porra, galera, mostra a veia, bota pra fora, bota na joga, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora, galera. Bora, tamo junto nessa aí. Tem que estar comigo, hein? A gente vai curtir isso tudo junto. Tamo pra caramba. Valeu, galera. Bom demais saber que você tá aí. Valeu. Fui.